E olha, de Ribeirão para Franca, onde nas primeiras horas da manhã de hoje, um motociclista morreu após bater em um poste na Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso. As câmeras registraram o acidente. Me dá a imagem aqui no Balanço Geral. Olha o momento que ele passa ali, aparentemente, em uma velocidade bem acima do permitido, né? Ele vem rápido ali, ó. E aí, na hora de fazer a curva, ele não consegue, né? Ele vem sentido centro-bairro, passa em frente ao acesso que tem para um grande condomínio de prédios ali do lado direito, e aí ele vai direto, volta o circuito para mim, olha o estado que a moto ficou, né? Aparentemente não é uma moto de alta cilindrada, mas ele estava em uma velocidade considerável, e aí ele não conseguiu fazer a curva na rotatória, né? Se o relógio estiver certo, o acidente foi pouco depois das 4 horas da manhã, nessa madrugada fria de segunda-feira. Ele vai reto, bate no poste, tá vendo, ó? E a batida é fatal, não tem o que fazer. Na hora que as pessoas passam por ali, chamam o resgate, chamam a polícia, quando chegaram no local, esse homem nem chegou a ser socorrido, né? A morte foi instantânea devido à violência, à pancada do impacto que ele teve contra o poste. A nossa equipe foi até lá e agora a Márcia Maria conta os detalhes. Mais uma morte, mais uma vez um homem, mais uma vez uma moto, mais uma vez em Franca. Um acidente envolvendo um motociclista acabou resultando na morte dele. A gente pode ver que o corpo está aqui na calçada, próximo a essa área gramada da rotatória. A moto dele com impacto foi parar ali naquele ponto. O veículo ficou destruído, porque a pancada foi muito forte. A polícia militar está aqui no local, os peritos acabaram de chegar, fizeram os registros fotográficos, aquele trabalho de praxe. Até agora, este rapaz não foi identificado, mas os militares, fazendo uma busca, descobriu que essa moto pertence a uma mulher da cidade de Tirapuã. Eles estão tentando fazer contato com ela, só que até agora sem sucesso. O trecho aqui não foi prejudicado, mas a polícia que está saindo aqui agora já deixa o local. Segundo testemunhas, o que aconteceu? Esse acidente teria acontecido por volta das 4h30 da madrugada. O piloto da moto seguia, então, pela Avenida Ismael Alonso e Alonso. Só que durante o trajeto, ainda por causas desconhecidas, este rapaz acabou perdendo o controle da direção e bateu em cheio contra esse poste. A pancada foi tão intensa que tem uma marca aqui do capacete da vítima. E ele acabou, então, morrendo no local. Ainda bem que nenhum outro veículo acabou se envolvendo, então, nessa colisão. Após o trabalho dos peritos, um carro funerário já foi acionado para fazer a retirada desse corpo. Trata-se de um rapaz que inclusive tem uma tatuagem no rosto. Ele que estava sozinho nessa motocicleta e acabou então perdendo a vida nesse grave acidente. A gente sabe que o trecho aqui, ele é bastante movimentado, só que de madrugada não tinha tantos veículos. E o trecho também é bem sinalizado, como eu disse, tem sinalização aérea e de solo. Então a polícia quer saber quais foram as causas que acabaram resultando então na morte desse rapaz. O que teria acontecido para ele bater violentamente contra esse poste? Então agora a PM busca, então, informações de algum familiar, da dona do veículo, que até agora não foi localizada, mas a gente pode ver que foi um acidente bastante violento que, infelizmente, acabou, então, resultando na morte desse rapaz. Eu volto aos estúdios. Olha, a pancada foi tão forte, você tá vendo a Márcia ali, o corpo ficou no local, né? Bateu ali com uma violência tão grande contra o poste que o corpo ficou caído ali, não havia mais o que ser feito na hora que o resgate chegou lá. A imagem, coloca a câmera de segurança mais uma vez aqui, ó, a imagem é nítida. Aqui é um trecho onde geralmente você tem a velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Dá, né? Ou até dependendo se tiver travessia de pedestre, como aqui é um condomínio movimentado, aqui também do lado de cá tem vários comércios, né? Aqui pode ser até 40, né? Dependendo do trecho ali. Mas a impressão que dá é que ele tá com uma velocidade bem acima disso, tá? Não sou perito,
mas estou analisando aqui a imagem, igual você de casa está vendo comigo aqui, ó. Ele vai, passa, não, ali tem uma curva, uma rotatória grande, tá? E aí ele não consegue fazer a curva e ele vai em cheio, né? Você vê que aparentemente nem a luz, a lanterna de freio não acende, né? Ele tá direto e bate. E, segundo o relógio estiver certo, por volta de pouco mais de 4 horas da manhã dessa madrugada fria de segunda-feira. Eu quero agora voltar ao vivo com a Márcia Maria, porque esse acidente, muita gente, Márcia, que ficou sabendo hoje pela manhã desse acidente, se ligou aqui no Balanço para saber mais detalhes, a cobertura completa aqui no Balanço, a Márcia foi até lá, muita gente acabou até confundindo, falando, não, em Franca realmente morreu um jovem aí batendo contra um poste na sexta, mas não, na sexta foi um, hoje foi outro e no final de semana ainda teve um terceiro caso, ou seja, são 3 casos idênticos envolvendo, como eu disse, motos, envolvendo homens, envolvendo pessoas com pouca idade, né? E também em Franca ou na região de Franca, já que um dos casos foi em uma rodovia. É isso, Márcia Maria, conta pra gente agora. Uma boa tarde, boa semana pra você, Marcinho. Exatamente, Valentim, para você uma ótima tarde, a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, infelizmente são motos que se transformaram em armas e infelizmente tiraram a vida de pessoas tão jovens. Mas é válido ressaltar, Valentim, que prudência é tudo. Quem conduz esses veículos precisam ter o quê? Cuidado, atenção, para não resultar, então, nessa tragédia. 3 jovens perderam a vida da mesma forma. E nós vamos acompanhar aí a dinâmica desses acidentes, Valentim. Como a gente pode ver, um dos acidentes vitimou Juan Carlos Costa de Faria, de 29 anos. Ele pilotava a motocicleta pela Avenida Hélio Palermo, na Vila Santa Maria do Carmo, em Franca, quando também bateu em um poste e morreu no local. Câmeras de segurança registraram o momento da batida. Juan fez a rotatória da conhecida Ponte Preta quando perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e em seguida bateu no poste. Com o impacto, morreu na hora. O corpo dele foi enterrado no sábado no cemitério Santo Agostinho, aqui na cidade. Em um outro acidente, Valentim, o motociclista também perdeu a vida no final de semana. Estamos falando de João Victor Gomes Sintra, de 21 anos, que morreu na madrugada de ontem. O acidente aconteceu na rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval, Minas Gerais. João pilotava uma moto quando bateu de frente com um carro que trafegava na pista contrária e teria invadido a contramão. De acordo com testemunhas, o motorista do carro abandonou o veículo e fugiu a pé por uma área de mata, acompanhado de um outro homem que era o passageiro. João morreu no local. Um amigo dele que estava na garupa ficou ferido e foi socorrido para a Santa Casa de Franca. O velório e enterro do João Victor aconteceu na cidade de Claraval e a polícia, então, investiga o acidente. Então, Valentim, infelizmente, 3 pessoas, então, morreram nesses acidentes violentos, essas pessoas que estavam aí sobre 2 rodas. Então, ressalto novamente, né? Todo cuidado é pouco. Não adianta agir pelo impulso, precisa redobrar a atenção, porque é um veículo ágil que viabiliza e muito a locomoção das pessoas. Mas se a pessoa que conduz, que pilota um veículo como esse, precisa ter responsabilidade para evitar situações como nós acabamos de mostrar aqui no Balanço Geral. Eu volto com você. Olha, Márcio, tem imagens desse acidente, né? Uma moto mais potente da última sexta-feira. A câmera até pega o momento em que a moto vem, passa ali pela rotatória, pela impressão que eu tenho, aí bate, né? Acerta ali em cheio o poste e também, assim como no acidente de hoje, esse homem acabou morrendo, né? Na hora em que ele teve ali abatido o impacto contra o poste. Agora, Márcio, que chama a atenção, nesses 2 casos, né? Tanto esse da sexta-feira ou do final de semana, nós já tivemos a identificação, né? São pessoas aí com pouca idade, são relativamente jovens, né? Os 2 aí entram na casa dos 20, 30 anos, mas o de hoje pela manhã, na reportagem, você citou que a polícia percebeu que ele tinha uma tatuagem no rosto, enfim. Até então não tem a identificação ainda segura desse homem para saber quem é, se ele é jovem, se ele estaria indo para o trabalho ou voltando para casa de algum lugar nesse horário, às 4 horas da manhã, porque ele passa muito rápido, né, Márcio? Não dá para saber, não tem nenhum outro motorista que aparece na imagem. Se ele estaria saindo de uma festa ou indo para o trabalho,
É difícil explicar ainda, é tudo muito novo, muito precoce, aconteceu muito recente. Exatamente. Como a gente pôde ver nas imagens, Valentim, a Avenida Ismael Alonso estava livre. Não tinha nenhum outro carro circulando ali pela via. Somente esse motociclista que vai, pela avenida em alta velocidade. A gente não sabe ainda as causas desse acidente ainda são desconhecidas, mas o que as câmeras puderam nos mostrar é que ele passa pela Ismael Alonso e num determinado ponto, ao invés de fazer a curva na rotatória, ele passa direto e bate violentamente contra um poste. Eu cobri então esse caso, Valentim, e conversando com os PMs, eles me passaram a informação de que ele tem uma tatuagem no rosto. Eu também vi que ele tinha uma tatuagem em uma das mãos. Eles não conseguiram contato com a família e a única informação que eles puderam realmente constatar é que a moto, que ficou completamente destruída, pertence a uma mulher da cidade de Itirapuã. Assim que eu já estava saindo do local, também recebi uma informação de que a família já teria, então, sido informada sobre o ocorrido. Mas até então eram informações ainda que não eram oficiais. Eu permaneci no local durante meia hora ainda para ver se os familiares chegavam até o local, mas nada, ninguém chegou no trecho onde aconteceu esse acidente. A perícia esteve no local, fez todo aquele trabalho de praxe, mas os policiais até o momento não tinham a identidade desse rapaz. Pelo que nós apuramos ali no ponto onde aconteceu essa colisão fatal, Valentim, trata-se de um rapaz novo, um rapaz jovem. Agora a gente não sabe o que realmente teria acontecido para resultar, então, nessa tragédia, logo nas primeiras horas da manhã. Muitas pessoas que passavam ali pela rotatória ficavam assustadas, Muitas pessoas que passavam ali ficavam assustadas com aquele cenário. O trânsito não ficou prejudicado porque esse motociclista, como ele não fez a rotatória, ele invadiu a rotatória após atingir, então, o poste. E agora a gente está em busca de informações sobre a identidade desse rapaz, se ele é daqui de Franca, se a moto realmente está com a documentação regularizada ou não. A gente ainda não tem essas informações e nós estamos apurando. Eu volto com você, Ti.